é tremendo. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Sempre tem pergunta, né? Glória a Deus. Quem gosta de ler a Bíblia? E quem gosta de estudar ela? Estudar. Quando a gente vai à escola, a gente vai para ler ou a gente vai para estudar? Tem diferença, né? Ler, eu leio a Bíblia todo dia. Mas tira tempo para estudar ela? Estudar a Bíblia, sentar. Porque se a gente sentar e tirar meia hora para estudar a Bíblia, tu não vai ficar meia hora. Vai ficar bem mais. Porque quanto mais tu lê, mais você quer buscar. Então quando você sentar para ler, não leia, estude. Caneta, caderno. Aleluia! Para estar tirando aquilo que o Senhor vai te revelar dentro da palavra. A Bíblia nos diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e o seu poder. A Bíblia também diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, hoje em dia temos muitas pessoas, muitas igrejas por aí afora, que a pessoa entra e sai do mesmo jeito, porque falta palavra, falta entendimento. Porque o que salva, o que liberta, o que transforma é a palavra. Então tem que ter palavra, tem que ter Bíblia. Nós temos visto aí muitos pastores deixaram de passar ensinamento na igreja, passar estudo bíblico na igreja, mas isso não tem problema, né? Tá aí os TikToks, Kawaii aí, cheio de heresia, né? Ensinando os crentes nas igrejas. Se nós olharmos os TikToks, Kawaii aí, meu Deus do céu, como tem sábio ali, né? Tá cheio de pastor sem ovelha, passando o entendimento deles. Aí nós vemos muitas pessoas ir para cima do altar pregar coisas que ouviram, mas que não tem sustentação bíblica. Eu trabalho com um aplicativo e hoje eu estava em Sapucaia, peguei um casal para ir levar na UPA e sempre que me dá a oportunidade eu falo de Jesus. Glória a Deus. E eu fiz um comentário a respeito da palavra, né? Ela disse para mim: isso é rebeldia dele, por isso que ele está assim, é Deus pesando a mão nele. Eu disse: que isso, irmão? Deus pesando a mão? Mas me mostra isso aí na Bíblia. Isso não tem sustentação bíblica, isso daí. Que isso, irmão Samuel? Mas eu sempre tive essa ideia, mas então é uma ideia errada. Aí está tornando o ser bom que deu seu próprio filho, está tornando ele mal. Não é verdade? Ai, Deus pesando a mão. Não, irmãos. Quem já pescou aqui? É bom pescar, né? Eu adoro pescar. Depois que o peixe está no anzol, ele escapa? Não escapa, né? Assim é nós nas mãos de Deus. Se Deus fez promessa para uma pessoa que hoje não é crente, né, mas já está feita a promessa, não tem como escapar. O que vai acontecer? Deus vai dar uma linha para ele, né, para o peixe que está fisgado, porque a Bíblia nos dá essa sustentação de que nós somos comparados com o peixe. Aí dá a linha e o camarada vai lá e se bate. Aí dá uma puxadinha. Aí ele se revolta de novo. Dali um pouquinho ele cansa, irmão, e se entrega. Assim somos nós. O Senhor vai dando linha para nós. Ele está chamando nós para cuidar de nós e nós não queremos. Nós queremos se bater, chegar na presença dele todo quebrado, todo arrebentado, mas porque nós mesmos procuramos aquilo. Não porque Deus veio e pesou a mão ou permitiu uma enfermidade e coisa e tal. Outra coisa, irmãos, eu conversava com ela a respeito de livre-arbítrio. Quem já ouviu falar disso? Glória a Deus. Todos nós, né? Temos um livre-arbítrio, tá? E onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito livre-arbítrio? Isso faz parte da mensagem, irmãos. Não tem livre-arbítrio na Bíblia. Irmão Samuel? Sim. Essa palavra é uma interpretação teológica.
Mas eu vou, algum dia, não, um tempo atrás, eu estava conversando com o irmão teólogo, e eu falei para ele isso. Glória a Deus. E ele, não, irmão. Eu disse, para quebrar esse negócio, tem 3 versículos bíblicos, porque a teologia, ela diz que para que seja uma doutrina, ela precisa de 3 versículos que venham sustentar a mesma tese. Então eu vou te apresentar 3. João 8,32, o que diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que liberta? A verdade. Quem é a verdade? É Cristo. João 8,34. Aquele que comete pecado é escravo, é servo do pecado. A Bíblia diz que aquele que continua cometendo pecado, ele é servo do pecado. E João 8,36, o que diz? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se o Filho não libertou, não está liberto, está preso ainda nas amarras do inimigo. É isso que diz a Bíblia. Glória a Deus. Aí muita gente diz assim, não, eu faço o que eu quero na minha vida. Não, tu faz o que o pecado quer que tu faça. Tu faz a vontade da carne, aquela vontade que dá na carne de fazer, vai lá e faz. Por quê? Porque ainda é escravo da carne. Agora, quando Cristo Jesus vem e liberta, aí você é livre. Mas não é livre para pecar. É livre para fazer a vontade daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Aí nós fizemos a vontade de Cristo Jesus. Glorificado o nome do Senhor. Jesus está ali na sua última noite, vamos dizer assim, a grosso modo, como um homem livre. É Jesus. Jesus está ali orando. E se nós lermos todo esse texto aqui, irmãos, ele vai nos mostrar que Jesus diz para o Pai, Pai, passa de mim este cálice. E Jesus não fala uma vez só. Jesus fala 3 vezes com o Pai, para que aquilo seja passado. Mas o Pai não responde ele. O Pai não fala nada para ele. E quando Jesus ora e volta, o que ele encontra? Ele encontra os discípulos dormindo. E aí ele vai e diz para os discípulos, uma coisa que muita gente diz, Jesus não dá tempo para orar. E eu achei na Bíblia tempo para orar, um tempo mínimo. Irmão Samuel? Se nós lermos ali, nós vamos ver. Não pode pelo menos vigiar comigo pelo menos 1 hora? Então tem tempo, no mínimo. Mas isso é pregação para outro dia. Aí o Senhor Jesus vai falar com o Pai 3 vezes, o Pai não responde ele. O Evangelho de Lucas, que conta o mesmo texto, acrescenta algo a mais ainda e diz que Jesus, naquele momento, ele suou gotas de sangue. É um fenômeno da natureza, quando a pessoa está no extremo do seu nervosismo, ela acaba suando gotas de sangue. E por que só o livro de Lucas fala? Porque Lucas era médico e ele conhecia este fato. Ele conhecia e sabia do que Jesus estava passando. E por que Jesus suou gotas de sangue, irmãos? Eu quero entender que naquele momento estava ali um Cristo Jesus que poderia enxergar o amanhã num corpo de carne. Aleluia. E aí Cristo, ele enxerga o que vai acontecer no outro dia, e a carne se beneficia disso, e enxerga e vê o que ela mesmo vai passar nas próximas horas. Aí ela entra no seu estado extremo de nervosismo, porque ela sabe tudo o que ela vai passar, porque o Cristo que está nela permitiu que ela enxergasse o que ela iria passar. Deus é amor. Jeová. Glorificado o nome do Senhor. Irmãos, um reitor de uma grande universidade nos Estados Unidos, alguns anos atrás, muito tempo atrás, uns séculos atrás, ele disse que não há conquista, não há revolução sem derramamento de sangue. Um homem sábio. Martin Luther King, que era um homem que lutava contra a segregação racial nos Estados Unidos, ele queria que aquilo acabasse. Banheiros de brancos e de pretos, ônibus de brancos e de pretos, bebedouros de brancos e de pretos. Ele queria que aquilo fosse extinto. E ele lutou muito por aquilo. Glória. E nada acontecia, até um dia que ele estava na área da sua casa e foi alvejado por alguns
e acabou morrendo. Martin Luther King, ele era pastor, Glória. acabou morrendo. Com a sua morte veio a revolução e a separação racial nos Estados Unidos caiu por terra, mas antes teve que ter derramamento de sangue. Glorificado o nome do Senhor. Aleluia. A nossa nação estava presa ao clero, aos imperadores, aos reis de Portugal. É Jesus. Mas aí um Glória. homem resolveu lutar contra isso. O Cordeiro. E hoje nós estamos aqui. O que aconteceu com ele? Ele foi esquartejado. Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes. Aleluia. Para que hoje nós estivéssemos livres, hoje nós fôssemos uma nação livre, alguém teve que morrer e derramar Glória a sangue, Deus. para que houvesse libertação. Santo. Aí agora nós vemos o Cristo Jesus chegando para derramar sangue. Oh, Deus vivo. E muitas vezes nós não damos valor, irmãos, por derramamento de sangue de Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez. Nós olhamos muitas vezes só na ótica de que Jesus está lá no madeiro, pendurado, derramando sangue, mas não olhamos tudo que antecedeu a crucificação de Jesus. Nós não olhamos. Glória. Quando Jesus foi preso, ele já saiu apanhando daquele lugar. Ele já saiu sendo espancado, esbofeteado. Ele foi levado para dentro do palácio. E ali ele continuou apanhando. E a Bíblia nos relata que ele apanhou no seu rosto. Colocaram ele em um tronco. E aí começaram a bater nele. Segundo a tradição, ele teria que levar 40 chicotadas mais o carrasco. Ele dava 39. Para que não errasse a contagem, ele dava uma a menos. Glória a Deus. E esse chicote se chamava azorrague. Glória. Dentro desse chicote havia 3 pontas. Cada ponta tinha um osso de carneiro na ponta. Glória. Você já parou para pensar quantas chicotadas de verdade Jesus levou? Já parou para pensar? Não, né? Maravilha. Jesus levou 117 cortes nas suas costas. Já pararam para pensar nisso? 117 cortes nas suas costas. Estas costas deste homem estavam já em carne viva, espancado, apanhando com chicote. Ele passou a noite toda sangrando. Já parou para pensar que Jesus passou a noite toda sangrando, sofrendo de dor e não podia reclamar? Porque a Bíblia diz que como cordeiro mudo levado ao matadouro, assim foi ele. Ele não podia reclamar. Porque Jesus não veio quebrar a lei ou desfazer a lei, mas sim fazer cumprir a lei em si mesmo. E o cordeiro ele era morto e não berrava. Então Jesus, da mesma forma, para que nossos pecados fossem perdoados, ele ia morrer da mesma forma. Meu Deus. Aí agora aquele homem que passou a noite toda esvaindo em sangue, Glória. de manhã cedo, ele tem que pegar uma cruz. Oh, Jesus e teu vaso. Glória. Ele tem que pegar uma cruz e caminhar morro acima, não era morro abaixo. Adeus. Ele tem que pegar uma cruz e caminhar todo machucado, aleluia. Adeus, Senhor. Todo dolorido, um homem que sangrou a noite toda, todo machucado, as suas forças já não eram mais a mesma, mas ele teria que cumprir aquilo ali, aleluia. Oh, Deus. A sua carne já tinha visto que ele ia passar no dia anterior. Ele clamou ao Pai: Pai, passa de mim esse sacrifício, passa de mim esse cálice. E o Pai ficou calado, aleluia. Cordeiro. Santo. Glorificado o nome deste que morreu por nós. E ele caminha até o lugar aonde deveria ser crucificado. Glória. E o que acontece ali, irmãos? Acontece algo inesperado. A cruz não era para ele, a cruz era para Barrabás. E naquele tempo, irmãos, a cruz, a madeira, ela tinha que ser pré-furada, porque o prego, o material de aço, ele não tinha a mesma dureza que nós temos hoje. Ele era um pouco mais macio. Se fosse bater ele na madeira direto, ele iria entortar naquele momento. Então eles teriam que preparar o furo antes.
nós sabemos, irmãos, muita gente vê, foi na mão. Não foi na mão, irmãos. Jesus foi furado no pulso. O cordeiro, maravilha. No pulso. E aquilo rasgou. Glória a Deus. Porque no nosso braço está um dos nervos mais fortes do nosso corpo. Se fosse na mão, a mão rasgaria e ele cairia. E no pulso, quando calçasse naquele nervo, ele ficaria pendurado. Glória. Olha só o sofrimento. Um lado o buraco está pronto, se bate, e agora? Como era para ele, o buraco ficou um pouco distante. O que os homens fazem? Um lado já está furado. Eles pegam Jesus pelo outro braço e começam a puxar ele para que o seu pulso venha chegar até o buraco. Imagina só, o homem que já está sofrendo, todo dolorido. Aí agora homens pegam, ele puxa. O que acontece, irmãos? Deslocamento de nervo, deslocamento de osso, deslocamento de braço. Ô, glória. Isso não é coisa da minha cabeça, não. Isso está nos anais da história. Aleluia, Jesus. Isso está nos anais da história, irmãos. Aí puxam ele todo deslocado, penduram ele. E a madeira, irmãos, aí a gente olha a madeira tratadinha, plainada, né? Maravilha, pode passar a mão tranquilo que não tem felpa. Naquele tempo tinha plaina? Tinha plaina naquela época, irmãos? Não tinha, né? Imagina quanta felpa tinha. Glória a Deus. Quanta felpa tinha naquela madeira. Era madeira bruta. Aí Jesus, despido, encosta as costas naquela madeira cheia de felpa, cheia de ponta, pedaços de madeira, já com as suas costas todas machucadas, e aquilo vem e começa a cavar nas suas costas. Aumenta mais um pouco a dor ainda, mais o sofrimento do Senhor Jesus. É, Jesus. Glória. Aleluia. Ele é rei, então coloca uma coroa nele, Glória a Deus. coroa de espinho. Glória a Jesus. Colocaram uma coroa no Senhor Jesus de espinho. Glória a Deus. E a gente sabe, irmão, que quando a gente vai fazer uma construção e tem uma madeira grande para ser levantada e colocada no buraco, o que a gente faz? Coloca a madeira já bem perto do buraco. Não é assim? E aí faz o quê? Levanta a madeira para que ela venha cair no buraco. É, Jesus. Agora imagina com Jesus, ele pregado, todo machucado. Glória. Eles levantam aquele madeiro e o madeiro resbala e pum, lá no buraco. O corpo dele dá aquele sacalão. Vocês já pararam para sofrer? Ver como Jesus sofreu? A gente fala de sofrimento, mas a gente só tem aquela imagem de Jesus pendurado na cruz, que é aquilo que eles tentam passar para nós. Mas a gente não procura buscar no dia anterior, quando Jesus foi pego e começou a apanhar desde a hora que os soldados pegaram ele. Desde aquela hora ele começou a ser machucado. Desde aquela hora, naquele momento, começou o sofrimento de Jesus. Aí ele cai naquele buraco, Glória a Deus. dá aquele sacalão. E aí ele fica ali ainda, vivo. E segundo, É, Senhor. além de Moisés, a carne, para o sacrifício dos pecados do passado, a carne não poderia ser sufocada. O animal não poderia ser sufocado. Glória. E aí agora está Jesus com uma coroa de espinho nas suas costas com madeiro. Como é que ele tem que ficar? Ele tem que ficar nessa posição para que os espinhos não entrem na sua cabeça. Mas ele também sabe que ele não pode morrer sufocado. Ele está com a sua traqueia fechada. Não consegue respirar direito. Ele tem que fazer o quê? Com seus pés pregados, ele tem que se impulsar, deixar que os espinhos entrem na sua cabeça, a levanta, respira e volta de novo. Isso ele fez por mais de uma vez, eu tenho certeza. Glória a Deus. Por mim e por você. Sofrimento. É, Deus. Você não tinha pensado nisso ainda, como foi o sofrimento de Jesus? É, Senhor. Aí agora imagina, nós, irmãos, às vezes fizemos algo pequeno para alguém, e aquele alguém vem, nos maltrata, nos machuca, desfaz daquilo que nós fizemos por ela, nós já ficamos aborrecidos, tristes. Aí agora imagina, Jesus fez todo o sacrifício, e muitas vezes nós não damos valor a esse sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por nós. É. Nós não valorizamos o sacrifício de Jesus, É, mas ele fez. Deus. Glória a Deus. É,
Aí ele olha para o pai e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus, aleluia. E Jesus diz mais: Deus meu, por que me desamparaste? Ele clama ao pai a quarta vez. E o pai não responde ele. Porque para que o pecado fosse extinto pelo Cordeiro e ficasse o poder na mão de Cristo, ele teria que passar por aquilo. E o pai sabia que ele teria que passar. E Cristo sabia também que teria que passar. Cristo chegou sabendo que ia ter que passar por tudo isso. Mas a dor e o sofrimento era tão grande. Aí agora Jesus olha para o pai e diz: está consumado. E morre. Os soldados foram até o rei Herodes e disseram: olha, nós temos que quebrar as suas pernas dos que estão lá, para que não entre a noite e eles estejam vivos ainda. E nós sabemos que no sacrifício do cordeiro, o cordeiro não poderia ter osso quebrado, nem mancha, nem mácula nenhuma. Quando os soldados voltam para quebrar as pernas de Jesus, Jesus já está morto. Por quê? Porque se quebrasse as pernas de Jesus, osso quebrado, Jesus não poderia ter poder hoje para perdoar pecados. Jesus cumpriu nele todo o sacrifício que nós olhamos lá no livro de Levíticos e vemos todo aquele sacrifício do cordeiro. Jesus teve que passar da mesma forma. Jesus não poderia ter pecado, não pecou. Jesus não poderia ter mancha nem mácula. Jesus não deixou que nada disso acontecesse em sua vida, para que hoje nós estivéssemos aqui dentro da igreja, glorificando e exaltando o seu nome e dizendo que só Ele mesmo pode perdoar pecados. Glória a Deus. Só Ele pode perdoar pecados. Olhamos e vemos todo esse sofrimento que Jesus passou por mim, passou por você, para que hoje você pudesse estar aqui. Você já pensou nesse sofrimento de Jesus? Não, né? Às vezes nós olhamos e, como eu já disse, nós só enxergamos Jesus pendurado na cruz. Nós não vemos todo o sofrimento que ele passou. Sofrimento horrível, né, irmãos? Quantos de nós teria... Eu vou ser sincero, irmão, eu acho que lá pela terceira chibatada eu já tinha entregado os pontos. Lá pela terceira, eu acho que no máximo a quarta eu já tinha entregado os pontos. Vou contar uma coisa para os irmãos. Eu creio que a doutrina da igreja aqui, a vertente é pré-tribulacionista, creio que seja. Os irmãos aqui são pré-tribulacionistas. Tem os médios e tem os pós, né? Eu creio que os irmãos são pré-tribulacionistas, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. É isso, irmão? Amém. Então, amém. Porque às vezes a gente vai em alguns lugares, irmãos, e acontece de que a igreja tem uma vertente teológica, e eu não entro em conflito, de forma alguma. Se é o que o pastor prega, é o que ele crê, amém. Portanto, já todo mundo ir para o céu. Pré-tribulacionismo. Quando a igreja for arrebatada, que ela for ao céu, serão 7 anos de festa. 7 anos de festa. Mas aqui na terra vai estar instaurado um caos tão grande, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Aí cada um vai comprar a sua salvação com a sua própria carne e o seu próprio sangue. Porque as portas da graça se fecharam. O Espírito de Deus foi tirado da terra. Jesus já está na glória juntamente com a igreja. E aí você que não se decidiu ainda, se Jesus vir hoje, só lamento. Vai ter que comprar a tua salvação com o teu próprio sangue. E eu vou dizer, irmãos, o sofrimento vai ser muito grande. Queria ter tempo para entrar no Apocalipse, porque é uma coisa que eu, modéstia à parte, é algo que eu estudo há muitos anos. Há 16 anos eu estudo o Apocalipse. Ele é muito figurativo, mas dá para entender bem ele. Uma das coisas que vai faltar aqui na terra, irmãos, é água. Vai faltar água. Mas nós temos aí o aquífero Guarani, né, que sustenta o globo terrestre por mais de 200 mil anos, água para todo mundo.
Mas tu acha que tu vai ter acesso a essa água? Com grandes potências militares aí? E lembrando também que o Senhor Jesus disse que vai derramar o absinto sobre a água. O que é o absinto? É uma coisa amarga. É parente da losna. É parente do boldo. Sabe aquela coisa amarga que a gente toma quando tá ruim no estômago? O absinto é parente daquilo ali. É uma planta que será derramada e as águas se tornarão amargas. Quem vai conseguir tomar? Existe um meteoro que está em roda de colisão com a Terra chamado Apófis. Apófis é o nome na mitologia grega, é o deus do caos e da destruição. E deram o nome desse meteoro porque é o que ele vai causar quando ele bater com a Terra. Ah, não vai bater, irmão Samuel? Vai sim. A Bíblia diz, é só abrir Apocalipse capítulo 8, versículo 9, você vai encontrar lá. João diz, e vi um grande monte que foi lançado sobre a terra, e a terça parte do mar se tornou em sangue. Glória a Deus. Os navios vão se acabar. Imagina, irmãos, eu estava fazendo uma pesquisa, um estudo, se fosse aqui no Brasil, na nossa costa do Atlântico, que esse meteoro bater, serão ondas de mais de 100 metros de altura, mais de 100 metros de altura, e ela levará menos de 10 minutos para atravessar da costa do Brasil até a costa da Argentina. Aleluia. 10 minutos, o que nem avião faz em horas, as ondas vão fazer. Imagina se alguma coisa vai ficar em pé. É Deus, aleluia. Glória a Deus. Misericórdia, né, irmãos? E isso tudo espera aqueles que ficarem aqui nessa terra. Jesus sofreu tudo isso para que nós não soframos essas coisas depois. Muitas vezes nós temos por pesado cumprir alguma regra da igreja, alguma doutrina da igreja, mas agora eu quero dizer para você que isso aqui vai ser bem mais pesado ainda, esse tipo de sofrimento que as pessoas terão que passar. E digo mais, no dia do arrebatamento vai morrer muita gente. E se não foi arrebatado, é porque não estava com o nome escrito no livro da vida. É verdade? Aí agora imagina só, está lá o irmão Cadeira viajando de avião e o piloto do avião é crente. Aleluia. Aconteceu o arrebatamento, o piloto foi, quem é que vai pousar o avião? Quem está ali dentro, irmão, fatalmente não alcançou salvação, vai morrer. E aí, condenação eterna. Está dentro do ônibus, do coletivo, o motorista é crente. Arrebatamento acontece. O motorista sobe, quem é que dirige o ônibus? O ônibus está acima da ponte do Guaíba, cai lá dentro. Irmãos, isso são coisas, irmão, que não são história da carochinha, não é conto de fadas, são coisas que vão acontecer realmente. É por isso que no início eu disse, nós temos que estudar a Bíblia e o Senhor vai nos dar revelações de coisas que nós nem imaginamos, de coisas que nunca passaram pela nossa mente. Isso são coisas que realmente vão acontecer. Glória. Aleluia. O sofrimento total. Hoje o nosso país ele é o celeiro do mundo. Os chineses já compraram mais da metade do Nordeste. Eles vão irrigar aquilo lá para poder plantar para eles, porque lá, irmãos, eles já comem lá os gafanhotos, já comem, né, tudo que se mexe lá eles comem. Porque eles não têm mais onde plantar, e eles estão comprando o nosso Nordeste, vão dessalinizar a água, vão irrigar o Nordeste para poder plantar comida para eles. Para eles! Não é para nós, não. Aí as grandes potências que têm poder aquisitivo, os grandes fazendeiros, olho grande, gananciosos, vão vender para quem? Uma fome desenfreada, guerra, pestes, terremotos. Isso tudo já tem acontecido em pequena escala, mas depois da vinda de Jesus isso será em grande escala. Deus e poder. Aleluia. Está me assustando, irmão Samuel? Não. Estou te alertando do que pode acontecer se o teu nome não for encontrado no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos fala em Apocalipse 16 e 8 que os homens foram abrasados com grandes calores. Grandes calores. Vocês já viram como é que anda as temperaturas por aí, irmãos? Se isso não é o sinal da vinda de Jesus, irmãos, não sei mais o que é.
A natureza está mostrando que o seu Criador está voltando. Glória a Deus. E nós não queremos enxergar. E aí muitas vezes nós viemos na igreja só para buscar bênçãos terrenas. E não para buscar o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. Procurar garantir que o nosso nome esteja lá. Eu trabalho bastante com o Desafio Jovem, o Centro de Recuperação. Já há 14, 15 anos eu trabalho com isso. Um dia eu estava almoçando em casa um domingo e me ligaram lá do Desafio. Ô, irmão Samuel, vem aqui que o rapaz quer ir embora. E eu gostava muito dele. Cheguei lá, estava o pastor conversando com ele, tentando convencer ele para ficar. E eu ouvindo a conversa dos dois. E o Senhor me falou, ele não quer ser crente. Eu disse, Jesus. Eu disse, meu jovem, me diz uma coisa. Tu veio para cá, nós queremos que tu mude de vida, que tu largue as drogas, que tu largue as porcarias, bebedice, mas não é para te sair limpinho e voltar para o baile, não, lá fora do alegrete, para te voltar para o bailão limpinho. É para te virar crente. É para te virar irmão. O nosso trabalho aqui é para que tu vire crente. Sabe o que ele me disse, irmãos? Ah, então para mim não me serve. Vou embora. Bem assim, irmãos. Estou no altar. Para mim não me serve. Isso foi um domingo, meio-dia. Quando foi quarta-feira de manhã, a esposa do pastor lá me ligou e disse assim, Samuel, tu nem sabe quem é que morreu atropelado. Ali na pedreira. Foi atravessar a rua, a pedreiral ali, um carro veio e matou. Eu disse, quem? Fulano? Eu disse, Jesus. Ele negou a salvação. Ele disse que não queria ser crente. Nós íamos muitas vezes para a igreja, irmão, não com a intenção de virar irmão, não com a intenção de virar crente, mas sim de buscar somente coisas terrenas. Mas nós temos que primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Eu não quero ir mais além. Quero deixar essas palavras com os irmãos, aquilo que eu não pude falar, que o amado Espírito Santo continue falando aos vossos corações. Aleluia, Pai. Então não esqueça, Jesus sofreu e sofreu muito. É verdade. Jesus sofreu e sofreu muito, não foi pouco não. Aleluia. Não foi pouco não. Tudo isso que eu falei aqui, se você buscar aí no seu raciocínio, é uma coisa muito lógica. Tudo isso que Jesus passou, tudo que aconteceu com ele, é muito lógico. E foi por ti, Glória a Deus. foi por mim. Então o mínimo que nós temos que fazer é ter um pouco de gratidão com ele. Fazer a sua vontade, andar nos seus preceitos, andar no seu caminho, fazer aquilo que dá alegria ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero perguntar se tem alguém para aceitar Jesus aqui nessa noite.